Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, Mateus 8, de 18 a 22. Vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para outra margem do lago. Então chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A beleza da Lexio Divina é que no primeiro momento nós procuramos compreender o texto, que é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra eterna, a palavra de Deus, a palavra de salvação, para depois, no segundo momento, a gente trazer para a nossa vida, já que é palavra de salvação, é a vivência dessa palavra compreendida e procurando pôr em prática que está a nossa salvação. E o terceiro momento é aquele compromisso que a gente faz, mesmo tendo vivido diferente, mas diante da proposta do Evangelho, do entendimento para o nosso chamado, nós damos uma resposta. E depois contemplamos as maravilhas de Deus. Hoje nós temos duas situações. Um dos escribas diz: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Os escribas, eles eram os responsáveis por fazer o Antigo Testamento. Só hoje a gente tem essa ideia de Antigo Testamento, mas a palavra de Deus, de maneira especial, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois os Salmos, os profetas, as grandes personalidades da Sagrada Escritura. Eles tinham a responsabilidade de fazer com que a lei, a palavra de Deus, fosse compreendida, fosse difundida. E se nós olharmos assim, o Antigo Testamento, por exemplo, nós temos que ter uma gratidão aos escribas, porque foi graças a ele, o cuidado deles de transcreverem e de fazerem com que os povos, a descendência, fosse conhecendo, que chegou a nós. Contra muitos deles, talvez a maioria, é que começaram não só a interpretar a palavra, não só interpretar e divulgar a palavra, os mandamentos, como começaram a criar novas leis. Para nós termos uma ideia, na época de Jesus, eram 600 e tantas leis, 600 e tantas normas. E tantas leis, tantas normas, que era impossível até de saber, de conhecer, de ter de cor. E tudo isso porque não conseguiam viver 10 mandamentos que Deus tinha dado. Então, para justificar, aspas, muitas vezes a sua infidelidade, para justificar o fato de não cumprir a lei, começa a criar novas normas, novas leis. E há um desses que diz que quer seguir Jesus, mas pela resposta de Jesus, nós vemos que a mentalidade daquele escriba era uma mentalidade de tirar proveito da situação, tirar proveito do fato de ser discípulo de Jesus. Muitos dos escribas, eles tiravam proveito dos seus ensinos,
Viviam daquilo e alguns, nem todos eram honestos. E muitas vezes faziam daquilo como se fosse um meio de vida, que era até justificável, que todo operário precisa do seu salário. Mas, desde que fosse um salário coerente, justo, e que não tivesse no salário a razão do seu trabalho, porque não era um trabalho remunerado, era um escriba, um responsável por fazer a lei ser conhecida, a palavra de Deus ser conhecida. E quando Jesus responde, as raposas têm tocas e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, é que Jesus, sendo pleno de ciência, sendo Deus, conhecia bem a cabeça daquele homem, o seu pensamento. Jesus diz logo, quem quer me seguir não é para esperar situações financeiras boas, é para dedicar sua vida, é para entregar sua vida. Jesus está formando uma comunidade, uma igreja que será responsável por continuar toda a obra que Jesus está ensinando. O segundo é um outro discípulo que diz, mestre, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. É claro que aqui nós devemos compreender que o pai daquele discípulo não estava morto. O que ele quer dizer é o seguinte, deixa acabar a minha responsabilidade com os meus pais, aí quando eles não estiverem mais, quando eles morrerem, eu te sigo. Jesus está mostrando aqui que toda a providência é divina, que toda a providência vem de Deus. E Jesus está mostrando também que, como a providência vem de Deus, não precisa ter esse cuidado de ir cuidar do pai, porque nunca faltou nada para o seu pai e não era ele que era o responsável por aquilo acontecer. Muito pelo contrário, é a providência divina. A gente atualizando para nós temos que ver, alguns o Senhor chama para uma comunidade de vida. Alguns o Senhor chama para dedicar todo o seu tempo, toda a sua vida para o seu seguimento. A outros, Jesus chama com determinadas missões. Jesus chama com determinadas situações em que tem o seu trabalho e que tem também a sua dedicação ao reino. O que nós precisamos é nos situarmos. Qual o chamado que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para você? Mas uma coisa é certa, precisamos pôr toda a confiança no Senhor, sabendo que esse seguimento de Jesus Cristo é um seguimento de vida eterna. Que compromisso a gente faz agora? Que compromisso nós fazemos para o Senhor? A nossa vida com o Senhor. Depois de você fazer esse compromisso, agora contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco Teresinha João Paulo II e do santo de sua devoção, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.